Tudo parecia ser apenas um breve sonho, mas eu sabia muito bem que não estava sonhando. Era cada vez mais difícil distinguir a realidade da ficção e a ficção da realidade. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E o destaque de hoje, o Assassinato do Comendador, volume 1, A Ideia. Mais um do Murakami aqui no canal, livro que foi publicado em 2017 aqui no Brasil e em 2018 pela editora Alfaguara, com tradução da Rita Cole, direto do japonês, uma bela tradução. E recentemente também foi publicado agora em fevereiro o segundo volume. Esse talvez seja o romance mais longo do Murakami desde o 1Q84, que eram 3 volumes, né? E é um livro que eu ainda não li também, pretendo ler, está nas minhas metas de leituras aí. E vamos falar um pouco então desse escritor, desse japonês premiadíssimo, traduzido já para mais de 40 países. E o Murakami, ele tem essa coisa, né, muito de cultura pop, de até cultura ocidental na sua escrita. Artes plásticas, música, cinema, literatura, está sempre citando muita coisa aí nas suas obras, principalmente música, né, que vai ali do erudito ao jazz, ao pop. Dá para fazer listas imensas aí das músicas e dos artistas que são citados nos livros do Murakami. O Murakami, recentemente eu li uma matéria falando desse livro, da Leila Perrone. É uma escritora, ela fez um artigo na revista 451 dizendo que algumas coisas são constantes nas tramas do Murakami. Ela diz que geralmente mostram aí personagens paradas na rotina, que ao experimentar uma crise parte para uma jornada de autoconhecimento e transformação. Só que na maioria das vezes essa transformação ela pode ser boa ou pode ser ruim. E isso também vai levar a finais maravilhosos ou a finais completamente sem graça, ou aqueles finais que te deixam meio no ar, né? O Murakami, ele tem muito essa coisa de não amarrar às vezes os finais e deixa para o leitor, né? Daí você fica super intrigado com aquilo que você leu e passa dias ali pensando, será que era isso mesmo? Eu acho que essa é uma das grandes características do Murakami. E aqui no Assassinato do Comendador, a gente vai ter a história de uma personagem em crise, né? Um rapaz aí de 36 anos de idade que é pintor de retratos, um pintor até que bem sucedido nessa coisa de fazer retratos. E ele está passando por uma crise conjugal, que nem sabe que está passando ali. A sua esposa vai chegar para ele e vai falar, olha, não quero mais morar com você. Ele vai ficar meio abalado, não vai saber porquê, vai perguntar o porquê. Se é outra pessoa, ela vai dizer que sim. Ele vai entender aquilo mais ou menos, vai pegar o carro, vai sair pelas ruas de Tóquio num domingo chuvoso e depois vai empreender uma viagem ali por 2 meses pelo interior do Japão. Vai ficar em pequenos hotéis, pousadas, em determinado momento vai comprar uma barraca para economizar uma grana e vai acampar em alguns lugares. E vai chegar a um ponto dessa viagem que ele vai conhecer uma mulher misteriosa, né? Como sempre acontece nos livros do Murakami, sempre tem mulheres misteriosas, animais, lugares misteriosos. Ele vai conhecer essa mulher, vai passar a noite com ela e no dia seguinte ela vai desaparecer. Nesse mesmo lugar que ele conhece essa mulher misteriosa, ele também vai reparar num cara que está sempre na mesa ali, que chega num Subaru branco. Esse cara vai aparecer também em alguns sonhos desse protagonista mais para frente no livro, dizendo, eu sei o que você fez. Então isso são artifícios que o Murakami vai usando para deixar a gente instigado em relação a essa história, né, desse pintor de retratos. Quando ele volta para o Japão, quando ele volta para Tóquio, né, na verdade ele está no Japão, quando ele volta para Tóquio, ele vai ligar para um amigo, vai dizer tudo o que aconteceu, o amigo vai falar, olha, meu pai ele está numa clínica de repouso, já está bem velho, está com Alzheimer, ele morava numa casa, numa montanha, e essa casa está vazia, se você quiser ficar lá por uns tempos, ele vai lá conhecer o lugar, um chalé maravilhoso assim no meio das montanhas. O pai desse amigo do Murakami foi um pintor muito famoso no Japão chamado Tomohiko Hamada, e nessa casa esse pintor ele deixou alguns discos de ópera
e também deixou alguns livros. Então, esse personagem, esse protagonista da nossa história vai passar algum tempo nessa casa, lendo muito, ouvindo muita ópera, fazendo caminhadas, e vai decidir que não quer mais fazer quadros. Vai ligar para o agente, ele tem um agente que sempre arruma trabalho para ele, vai dizer, olha, não quero mais pintar retratos por um tempo. A gente vai falar, tudo bem. Só que vai chegar um determinado momento dessa história, ele vai estar ali, né, vivendo essa vida tranquila, vai dar aulas perto desse vale onde ele mora para algumas crianças e alguns adultos. Entre essas pessoas ele vai conhecer 2 mulheres que vão se tornar suas amantes, 2 mulheres casadas, mas vai levando essa vida até que um dia o agente liga para ele e diz, eu tenho uma pessoa aqui querendo fazer um retrato com você, ela viu os seus quadros e quer de qualquer jeito fazer um retrato com você. Ele diz que não está afim, que não quer mais fazer retratos, mas o agente diz, olha, o dinheiro é alto, é uma boa grana, essa pessoa tem muito dinheiro e está oferecendo uma boa quantia. Ele vai pensar e vai acabar aceitando. Vai marcar um encontro com essa pessoa e vai descobrir que essa pessoa é seu vizinho, que mora do outro lado do vale onde está esse chalé, onde ele está passando aí essa temporada. Vão ficar meio próximos, ele vai fazer um quadro, né, para esse vizinho, que é um cara chamado Menshik. E é um cara também muito misterioso, um cara de cabelos brancos. O Haruki Murakami, numa entrevista, ele até disse que esse personagem tem até um pouco de inspiração no Grande Gatsby. E quando você começa a ler, você realmente percebe que ele possa assim ter se inspirado aí no Grande Gatsby para criar esse Menshik. Vai se aproximar então aí do nosso protagonista e a partir daí vão acontecendo muitas coisas nesse chalé. O nosso protagonista vai começar a ouvir alguns sons estranhos, ver algumas coisas. O Menshik vai se tornar uma pessoa cada vez mais misteriosa, a gente não sabe muito bem a intenção dele, o porquê ele pediu aquele quadro. E antes de acontecer tudo isso também, essa personagem, quando um belo dia ele tá ali tranquilo no chalé e ele vai ouvir um ruído no sótão. Ele vai descobrir onde é a passagem para o sótão, é dentro de um armário. Ele vai subir lá e vai ver o porquê desse ruído, vai descobrir um quadro no sótão, um quadro todo embalado. Ele vai descer esse quadro, vai abrir e tem um bilhete dizendo que o nome do quadro é O Assassinato do Comendador. Ele vai ficar meio intrigado com aquela pintura, vai falar, poxa, por que esse quadro está aqui, né? Sendo que o Tomoe Iwamada é um pintor muito famoso no Japão, teve seus quadros expostos, né, toda a sua obra, e por que esse quadro ficou aqui guardado dessa maneira? Ele vai ficar meio curioso, vai numa biblioteca pesquisar um pouco sobre a vida do Tomoe Iwamada, vai descobrir que o Tomoe Iwamada, nos anos 30, no final dos anos 30, um pouco antes da Segunda Guerra, foi para a Áustria estudar pintura ocidental e ficou um tempo por lá e depois voltou para o Japão. Quando voltou para o Japão, desencanou desse tipo de pintura ocidental e começou a pintar quadros no estilo Nihonga, que é um estilo bem tradicional da pintura japonesa, e ficou muito famoso fazendo esse tipo de quadro. Mas também, quando ele teve, essa época que ele teve na Áustria, Hitler estava em ascensão na Alemanha e invadiu a Áustria. Então a gente também vai começar a tentar, como leitor aí, tentar ligar esses acontecimentos, né? Será que porque depois que esse pintor volta para o Japão, depois de um tempo, depois de ter feito muito sucesso, ele se torna um cara mais recluso, né? E a gente vai começar a levantar questões. Será que ele teve alguma coisa a ver com o nazismo? Será que essa pintura, o assassinato do comendador, tem alguma coisa a ver com a época do nazismo?
Então Murakami começa a instigar a gente aí nesse primeiro volume do Assassinato do Comendador. Muitas coisas vão acontecer, não dá para eu ficar falando muito, senão vou acabar dando muito spoiler aqui. Mas é um livro sensacional que vai prender muito a sua atenção. Já tô louco para ler aí o segundo volume. E é uma história muito bacana, recheada de tudo que tem aí nos livros, em todos os livros do Murakami, né? Essa coisa de mulheres misteriosas, animais, o personagem está sempre fazendo comida, sempre ouvindo música, sempre lendo. Então são as ferramentas que o Murakami sempre usa aí na sua escrita e deixa a gente muito preso à leitura. Gostei muito desse primeiro volume, tô louco para ler o segundo aí, e é mais uma indicação aqui do canal, então, O Assassinato do Comendador, volume 1, A Ideia. Vale a pena ler, porque aqui eu não falei nem metade do que tem aqui nessas páginas. É muito, muito interessante esse livro aqui. No começo também, quando eu peguei o livro ano passado, pelo título assim, eu falei, O Assassinato do Comendador. Li um pouco aqui, né, a orelha do livro e tal, não me chamou muito a atenção, mas quando eu comecei a ler, li o livro em praticamente 2, 3 dias no máximo, e não queria parar de ler, assim. Quando eu parava a leitura, quando eu colocava o marcador aqui assim, ficava, pô, que hora será que vai dar para eu voltar a ler o livro, porque é muito, muito bom mesmo. Então é mais uma indicação aqui do canal Marcador, O Assassinato do Comendador, volume 1. Já leia o volume 1 e já tenha o 2 na mão aí, porque eu tô sem o volume 2 aqui e não vejo a hora de pegar o livro para ler, porque é capaz de você ler numa tacada só aí os 2 volumes, e numa semana aí você consegue matar os 2 livros. Então é uma boa indicação aí para você. Espero que você goste da leitura e espero que também você me indique bons livros aí do outro lado. Fique à vontade, deixe suas sugestões, seus pitacos literários aqui no canal, apresente para os amigos, compartilhe nossos vídeos, curta os vídeos também e inscreva-se no canal. Se ainda não é inscrito, faça sua inscrição, ative aí o sininho para receber as notificações. Toda semana estou por aqui falando sobre literatura, sobre livros, e espero você por aqui também. Até!